Olá, boa noite, eu sou o Charles Bernardo, estou aqui em nome da Liga para o nosso primeiro oração, o nosso lugar de encontro. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu entendo o momento, nós estamos passando por um momento muito crítico, uma situação muito delicada. Por isso nós pausamos as atividades com a juventude, mas nós não abandonamos a nossa comunhão. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos juntos em oração. E antes que você pergunte por que eu estou com a camisa suja, eu estou com essa camisa porque é a camisa da Liga, é a camisa que os participantes da Liga pintaram. A gente fez uma gincana alguns domingos atrás e a proposta era que eles me pintassem com tinta e assim eles pintaram e a camisa ficou manchada e se tornou minha camisa favorita. Então eu queria abrir com essa camisa porque eu estou com saudade de todos vocês. Eu estava hoje no templo histórico e eu olhei o templo vazio e me deu uma saudade imensa. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós estamos aqui porque nós acreditamos que é um momento de clamar, é um momento de orar, é um momento que nós precisamos dedicar o nosso tempo, o nosso foco ao Senhor. É algo muito sério que está acontecendo com a nossa nação, mas nenhuma crise no mundo pode te remover, pode retirar de nós a alegria que nós temos em Cristo Jesus. Por isso eu te convido a falar um pouco, a conversar um pouco nesta noite sobre a oração. Eu quero conversar com você um pouco sobre a oração nessa noite. A Bíblia ela vai citar 3 práticas de justiça. De Gênesis a Apocalipse existem 3 práticas de justiça e dessas 3, todas as outras são ramificações dessas 3. A oração, o jejum e a generosidade. E eu gosto muito de chamar essas 3 práticas de justiça como atos de justiça. São atos que o povo de Deus faz diante de Deus e dos homens. Oração, jejum e generosidade. E no momento que nós estamos passando como igreja, como país, como cidadão do mundo, nós necessitamos estar juntos em oração, jejum e generosidade. Nós necessitamos estar orando uns pelos outros, nós necessitamos jejuar por essa situação e nós necessitamos ser generosos. Ser generosos com aqueles que estão na situação de risco maior, ser generosos com os nossos irmãos, ser generosos com as pessoas ao nosso redor. E eu quero, diante disso tudo, diante dessa realidade que o mundo está, eu quero te convidar para conversar um pouco sobre a oração. Esse ato de justiça que está sendo tão utilizado nesses dias. O que mais eu estou vendo é gente falando sobre oração, é gente conclamando vigílias de oração, são igrejas implorando para os seus irmãos estarem orando. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero nessa noite falar sobre o que é a oração à luz da Bíblia, porque o mundo está em caos, o mundo está apavorado e diante de um mundo apavorado, se faz necessário que a igreja se levante, que o povo de Deus se levante com calma, com serenidade, com tranquilidade, com coragem, confiantes não na sua força, mas em Cristo, confiantes na direção que o Espírito está dando à igreja, para onde o Espírito está soprando à igreja. E diante disso, eu quero conversar com vocês, eu quero falar com vocês sobre a oração. Porque nesses dias, como eu disse, nós temos visto muita gente falando sobre oração, muita gente, e a gente vê cada coisa, a gente confessando pecado, gente pedindo perdão, gente fazendo orações de todos os tipos. Nós temos visto as mais variadas preces. Mas é impossível falarmos de oração
sem antes nos voltarmos ao nosso Mestre, sem antes irmos até Jesus e aprendermos com Ele do que Ele tem nos falado, do que Ele tem nos ensinado. Por isso eu te convido nessa hora a meditar, a ler. Eu não sei se você está com a sua Bíblia, eu não sei se você vai ler no smartphone, a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 5 ao 8, que nos diz assim, eu queria ler para vocês. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de o pedir. Sabe, de um momento com tantas orações sendo feitas ao redor do mundo, e um momento com tantas preces sendo levantadas, com tanta gente clamando ao redor do mundo, com tantas repetições, Senhor, tem misericórdia, Senhor, guarda, Senhor, cura. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Cristo nos ensina o que é orar. E Cristo nos ensina que a oração, que nós não somos ouvidos em nossas orações pelo nosso muito falar. Não é ficar repetindo, não é ficar falando muito. E o que eu quero dizer com isso? Vocês já perceberam que algumas pessoas gostam de se gabar por serem homens e mulheres de oração? Tem gente que parece que se acha melhor que os outros e fica se vangloriando porque eu sou de oração, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Bem, eu acredito que existem pessoas de oração, mas eu não acredito que nenhum homem ou mulher de oração fique se vangloriando, se gabando como homem e mulher de oração. Eu creio que quem é de oração simplesmente ora. Quem realmente é um homem ou uma mulher de oração simplesmente está orando. Simplesmente nesse momento está clamando ao Senhor. Porque oração não é algo que nós fazemos diante dos homens. Não é algo que nós fazemos para receber reconhecimento humano. Oração é algo que nós fazemos diante de Deus. Quem ora, fala com Deus, conversa com o seu Pai. Como nós estamos tendo aqui uma conversa, um diálogo. Quem ora faz dessa forma, falando com Deus, com o Pai. Oração é algo que fazemos quando ninguém está nos vendo. Oração é algo que move a vida de um filho de Deus, porque quando a gente ora, a gente está falando com o nosso Pai. Nós estamos dialogando com o nosso Pai. Por isso, nesse momento de crise se faz tão necessária a oração. Deus sabe, Deus vê, Deus ouve. E quando eu olho as Escrituras, quando eu olho o Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinando sobre a oração, eu vejo que Jesus, ele vai falar que a nossa oração, Jesus vai falar que a nossa oração, ela é muito mais do que meras palavras. As nossas orações não são apenas palavras que saem da nossa boca. É algo muito maior, muito além disso. Deus sabe o que está acontecendo conosco, Deus está ciente de todas as coisas que estamos passando, mas parece que algumas pessoas, elas pegam as suas insatisfações, as suas preocupações, as suas queixas, transformam elas em mantras sagrados e começam a repetir esses mantras diante de Deus. E essas pessoas, infelizmente, esse tipo de gente, ainda não entendeu o que é oração. Porque eu quero abrir esse momento falando sobre oração justamente por isso, para que a gente possa compreender o que realmente é a oração. E algumas pessoas não compreendem isso, e por isso transformam esse momento com Deus em mantras sagrados. Transformam esse momento com Deus em repetições,
em queixas infinitas. Deus, as coisas não estão como eu quero. Deus, eu queria viajar, mas eu não posso. Deus, eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Isso não é oração. Quem pensa assim ainda não entendeu o que é oração. Jesus nos ensina a orar indo para o nosso quarto e ficando a sós com Deus, tendo intimidade com Deus. Nunca transforme a sua oração em um circo. Jamais. O momento de oração é um momento de intimidade com Deus, mas não apenas intimidade para você falar o que você quiser. É algo muito maior. Porque o texto nos diz que nós devemos entrar no nosso quarto, falar com o nosso Pai que nos vê. Eu acho muito interessante que Jesus não fala que o Pai nos ouve. Jesus fala que quando nós falamos com o Pai nos vê. Jesus diz que Deus nos vê não porque errou a pronúncia, mas sim porque diante de Deus, a nossa oração não são as palavras que nós falamos, mas sim a vida que vivemos quando ninguém está olhando. Sabe, aquela pessoa que você é quando não tem mais ninguém te vendo, essa é a oração que Deus está vendo. Sabe, aquela pessoa que você é, aquelas atitudes que você toma sozinho, no privado, é essa oração que Deus está vendo. Você pode passar a vida orando por um propósito, mas se ao final de uma celebração de domingo você volta para sua casa falando mal dos seus irmãos, falando mal do próximo, não suportando a palavra de Deus, é essa oração que Deus está vendo. Você pode passar a vida orando pelo seu filho, orando pelo seu pai, orando por um parente, por um amigo, mas se você é o tipo de pessoa que se acha superior, ou se eu mesmo acabo fazendo isso, me achando superior, me achando sendo egoísta, olhando com desdenho, olhando como se eu fosse melhor, com desprezo, Deus jamais vai ouvir a minha oração. Essa primeira prática de justiça que nós estamos conversando hoje, que é a oração, ela é praticada quando o povo de Deus entende que a oração é aquilo que eles fazem no seu íntimo. Oração não são as palavras que nós falamos, mas sim a vida que nós levamos diante de Deus. Não adianta eu vir aqui para o Instagram ou ir para frente da igreja e falar, e pregar, e chorar, e orar, e ficar horas comentando e falando textos bíblicos, se no meu íntimo eu sou uma pessoa que trama o mal contra o outro, que planeja coisas ruins contra o outro, se no meu íntimo eu sou alguém que guarda rancor, que odeia, que sente raiva, se eu sou esse tipo de gente, as minhas orações não estão sendo ouvidas por Deus. Porque segundo Jesus, quando nos ensinou a orar, oração não é a palavra que eu falo, mas a vida que eu levo. Oração é isso. Quem odeia, quem deseja o mal, e mais ainda do que desejar o mal, quem maquina o mal contra os outros, Jesus vai chamar essas pessoas de hipócritas. E são hipócritas porque elas falam uma coisa, mas vivem outra. Elas professam uma palavra diante de Deus, mas quando Deus olha para as suas vidas, Deus vê outro tipo de atitude, outro tipo de ação. Esse tipo de gente é hipócrita, porque isso é hipocrisia. Essa é uma oração que Deus jamais vai escutar enquanto eu ficar nessa, de falar o que eu não vivo, de transformar a minha oração em palavras e não em vida, vão ser palavras ao vento. No momento que nós estamos passando, a gente precisa entender o que é oração, porque nós precisamos orar. Nós precisamos cuidar uns dos outros, mas nós precisamos muito orar uns pelos outros. Quer ver como é que a Bíblia nos ensina sobre a oração como prática de vida? A maioria já decorou o que diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E as igrejas estão usando isso como mantra hoje. A maioria das igrejas está usando isso como mantra. Mas esse texto não é completo sozinho. Esse texto ele precisa do verso 13 e do verso 14 para se tornar completo. E se a gente for ler do verso 15 para se tornar completo, se a gente for ler os três, eu queria ler com vocês.
Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou se sobre o meu povo eu enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas aqui neste lugar. Oração não é um simples falar. Oração é um estilo de vida. É uma forma de construir a nossa vida, as nossas crenças, os nossos valores e as nossas práticas diante de Deus. Quer ver? Um dos critérios para a gente não ter as nossas orações atendidas é porque quando nós estamos diante de Deus, a gente não transforma em vida aquilo que a gente está falando. O apóstolo Tiago, quando ele vai escrever a sua carta, ele fala que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós não recebemos porque pedimos por motivos errados. Pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres, com os nossos próprios interesses. Sabe, diante dessa realidade que a gente está vivendo, o mundo com medo do coronavírus, o mundo com medo de uma doença, o mundo com medo da economia, será que nesse momento de crise as orações que nós temos feito têm sido buscando a vontade de Deus ou têm sido para atender o nosso próprio desejo? Será que nesses momentos de crise as orações que nós temos depositado diante de Deus, os momentos que nós temos tirado para clamar, são momentos que condizem com a vida que nós levamos ou são apenas petições porque essa crise está nos impedindo de fazer algo que a gente queria fazer? Eu te convido a pensar um pouquinho sobre isso, porque, como eu disse, é um momento sério. Igrejas estão sendo obrigadas a se manter de portas fechadas, comércios estão fechando, ao redor do mundo, famílias estão morrendo, missionários estão com medo, assustados, líderes religiosos estão tendo que fazer velórios coletivos. Diante disso, só nos resta orar ao nosso Pai, pedir ao nosso Senhor por misericórdia, por salvação, por livramento. Mas será que as orações que temos feito condizem com a vida que temos vivido? Será que os pedidos que temos feito são apenas para poder nos satisfazer? Nessa noite eu te convido a romper a toda liga que está me ouvindo e você que não faz parte da liga. Eu te convido a romper com as barreiras e limitações sobre a oração. Eu te convido a orar não com palavras, mas com a sua vida. Eu te convido a viver uma vida de integridade, sabedoria, obediência a Deus, a verdade. Ore com a verdade. Clame ao Senhor com a sua vida. Transforme a sua vida na oração que Deus vê. Porque Ele vê. A mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus não estão encolhidos para não agir ao nosso favor. E diante dessa realidade toda que nós estamos vivendo, dessa apreensão toda, Deus diz que não negará as orações feitas neste lugar. Esse lugar não é o templo, não é a parede que construímos. Esse lugar não são as construções que fazemos. Esse lugar é a nossa vida. Aquilo que Deus tem visto na minha e na sua vida é a oração que Ele realmente está vendo nós fazermos. Aquilo que Deus tem visto, não no templo, mas na sua vida, na minha vida, é a oração de verdade que Deus está vendo. Por isso, nessa noite eu te convido a transformar a sua vida em uma oração. Eu te convido a romper com a religiosidade, a romper com as barreiras. E não há surto, não há pandemia, não há vírus que vai fazer com que nós nos afastemos do nosso Pai. Por isso, estamos separando esse momento de comunhão. E eu te convido a que a sua vida nesses dias seja a sua oração. Que Deus veja aquilo que você está fazendo.
Que Deus veja aquilo que nós estamos construindo, realizando, falando, sendo, vivendo. E que o Pai, que vê o nosso íntimo, possa ver em nós atos de justiça. Porque a nossa oração não termina quando dissemos amém. E eu quero te convidar para falar com Deus nesse momento. Coloque diante do Senhor o seu pedido, a sua família, a sua casa, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu te convido a colocar diante do Senhor todos os seus pedidos. Pai, nós estamos aqui entregando a nossa vida ao Senhor. Pai, nós cremos que na oração é o lugar que nós nos encontramos e que nós somos encontrados pelo Senhor. Por isso, nesta hora que nós separamos para estar diante do Senhor, nós clamamos por livramento, por salvação, por condições, ó Pai, de suportar esta crise. Que o teu cuidado, o teu amparo, a tua provisão e proteção nunca faltem sobre a minha casa e sobre a casa dos meus amigos e irmãos que estão vivendo. Pai, que sobre a casa de cada um dos participantes da Liga e cada um que está nos acompanhando nesta noite, que a tua mão e a tua proteção estejam guardando e livrando-os do mal. Pai, em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos limpe, nos lave, nos purifique de todo mal. Nós entregamos o amanhã incerto ao Senhor. E nós pedimos com fé que o Senhor nos livre do mal. Mas se por algum acaso o mal nos encontrar, se por algum acaso for da sua vontade, que nesses dias nós partamos para o outro lado do horizonte, que sejamos encontrados amando ao máximo as pessoas ao nosso redor, que sejamos encontrados te obedecendo ao máximo, fazendo ao máximo a tua vontade. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, clamamos que isso não aconteça, clamamos pelo bem, mas nós queremos viver honrando o teu nome, Pai. Que a nossa vida, não apenas hoje, não apenas nessa crise, mas enquanto estivermos nesta terra, que a nossa vida seja a oração que fazemos diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada lar, cada família, cada amigo, cada irmão que está nos vendo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, é isso. Esse é o primeiro. Te espero aqui amanhã. Se você quiser compartilhar alguma coisa, quiser falar, fazer algum pedido de oração, os nossos canais, as nossas mídias sociais estão abertas. E Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E é isso. É a primeira live que nós fazemos. Eu estou um pouquinho nervoso, mas é isso. Que Deus te abençoe. Vamos juntos em oração, porque eu creio, amém, o primeiro de muitos, amém. Eu creio que é na oração, nesse momento, grave isso, é na oração que Deus tem preparado um encontro para nós nesse momento. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima.